Voltei dos Estados Unidos depois de 25 anos com o coração cheio de expectativas e uma mala carregada de lembranças. Durante todo o voo, imaginei o abraço do meu filho, o cheiro da terra da minha infância, o barulho do portão rangendo como sempre. Eu tinha 60 anos agora, cabelos marcados pelo tempo e mãos calejadas de uma vida inteira de trabalho honesto, longe do meu país. Voltei porque achei que era hora. Voltei porque pensei que ainda havia amor me esperando. Nunca imaginei que pisaria naquele quintal como uma estranha. Assim que atravessei o portão, senti algo errado no ar. A casa parecia diferente, fria, como se tivesse perdido a alma. Antes que eu pudesse chamar pelo nome dele, meu próprio filho surgiu na varanda, com os olhos duros e a mandíbula travada. Não havia surpresa nem alegria, apenas raiva. Ele me olhou de cima a baixo e gritou, com uma voz que me cortou como faca. "Você não é bem-vinda aqui, velha estúpida." Aquelas palavras me atingiram com uma força que quase me derrubou. Por um segundo, achei que não tinha ouvido direito. Meu corpo congelou, minha garganta fechou, e tudo o que consegui fazer foi segurar a mala com mais força. O menino que eu embalei nos braços, que eu deixei para trás chorando quando precisei emigrar para sobreviver, agora me expulsava como se eu fosse lixo. E antes que eu pudesse responder, ele virou as costas e entrou, batendo a porta na minha cara. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Fiquei parada ali por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Minhas pernas tremiam, mas algo dentro de mim dizia que aquilo ainda não era o pior. Caminhei devagar pelo quintal, observando detalhes que não combinavam com minhas lembranças. Lixo acumulado, ferramentas jogadas, um cheiro forte de abandono. Então ouvi um barulho estranho vindo do fundo do terreno. Um som baixo, quase um gemido misturado com o cacarejo de galinhas. Segui o som com o coração acelerado. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando cheguei perto do galinheiro, senti o estômago embrulhar. A porta de madeira estava trancada por fora com um cadeado enferrujado. Aproximei o rosto das frestas e, naquele instante, o mundo pareceu parar. Lá dentro estava minha mãe. Minha mãe, com mais de 80 anos, encolhida no chão sujo, vestindo roupas rasgadas, com os cabelos completamente brancos e desgrenhados. Ela tremia, segurando um punhado de grãos de milho na mão, levando-os à boca como se aquilo fosse comida suficiente. Os olhos dela me reconheceram imediatamente. E aquele olhar nunca vai sair da minha memória. Era um misto de vergonha, medo e alívio. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Quis gritar, quis arrebentar aquela porta com as próprias mãos. Quis correr até meu filho e fazê-lo pagar ali mesmo por aquilo. Mas algo mais forte me segurou. Uma clareza fria, quase cruel, tomou conta de mim. Eu entendi naquele segundo que qualquer reação impulsiva colocaria minha mãe em ainda mais perigo. Então fiz a coisa mais difícil da minha vida. Fingi que não tinha visto nada. Me afastei em silêncio, com as lágrimas queimando meus olhos, sentindo cada batida do meu coração como um grito contido. Caminhei até a estrada, respirei fundo e entrei no carro que eu havia alugado. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a chave. Enquanto dirigia, minha mente trabalhava rápido, conectando peças, lembrando conversas antigas, sinais que eu ignorei por anos. Durante 25 anos fora, eu mandei dinheiro. Paguei contas, sustentei aquela casa. Sempre achei que estava ajudando. Agora entendi a verdade. Eu tinha financiado o próprio monstro que humilhava minha mãe. Peguei o telefone com firmeza. Fiz ligações curtas, objetivas, para pessoas que eu conhecia bem. Pessoas que me deviam favores. Pessoas que não fechariam os olhos para aquilo. Em menos de 20 minutos, eu já não estava sozinha. Voltei. O carro parou em frente à casa exatamente 20 minutos depois. O portão ainda estava do mesmo jeito. O silêncio era pesado, quase ameaçador. Caminhei até a porta e bati. Meu filho abriu com expressão impaciente, pronto para gritar novamente. Mas a frase morreu na garganta dele, porque atrás de mim não estava mais apenas uma mulher cansada que ele achava poder humilhar.
Atrás de mim estavam pessoas que ele jamais esperava ver ali. O rosto dele perdeu a cor. Os olhos se arregalaram. O corpo inteiro ficou rígido, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele tentou falar, mas nenhum som saiu. Naquele momento, eu soube. Aquele seria apenas o começo. E ele aprenderia do jeito mais doloroso possível que há limites que nenhum filho pode ultrapassar. A imagem da minha mãe trancada no galinheiro não saiu da minha cabeça nem por um segundo enquanto eu caminhava para longe da casa. Cada passo parecia arrancar um pedaço de mim, mas eu sabia que precisava manter a cabeça fria. O cheiro de terra molhada, fezes e milho cru ainda grudava nas minhas narinas, como se o ar tivesse decidido me punir por ter demorado tanto para voltar. Eu dirigia, mas não via a estrada. Via apenas o rosto dela, marcado pelo tempo e pela humilhação, tentando sorrir para não me assustar. Aquilo não era velhice. Aquilo era crueldade. Minha mãe sempre foi uma mulher forte. Criou filhos sozinha depois que meu pai morreu cedo demais. Lavou roupa para fora, acordava antes do sol e dormia depois de todo mundo. Quando eu era menina, ela me dizia que dignidade era a única coisa que ninguém podia tirar da gente. Lembrar disso enquanto a via comendo grãos de milho no chão de um galinheiro quase me fez perder o controle do volante. Pensei em quantas vezes liguei dos Estados Unidos, em quantas remessas mandei, em quantas promessas fiz, acreditando que tudo estava bem. A culpa me atravessava como um espinho, mas eu não podia permitir que ela me paralisasse. Quando estacionei o carro alguns quarteirões adiante, respirei fundo e fechei os olhos por alguns segundos. Precisava organizar meus pensamentos. Precisava entender como aquilo tinha sido possível sem que ninguém fizesse nada. Foi então que lembrei das poucas conversas estranhas que tive com vizinhos ao longo dos anos, sempre vagas, sempre cortadas pela pressa. Seu filho anda diferente, diziam. Sua mãe quase não sai. Eu ignorei. Preferi acreditar que a distância era o problema, não o caráter. Agora eu via o preço dessa escolha. Enquanto aguardava quem eu havia chamado, minha mente voltou ao dia em que deixei o país. Lembro do abraço apertado da minha mãe, das lágrimas silenciosas, do pedido para que eu nunca esquecesse quem eu era. Ela confiou meu filho aos cuidados da própria família, acreditando que sangue significava proteção. Ninguém imagina que o perigo pode crescer dentro da própria casa. Ninguém quer acreditar que o monstro pode usar o rosto de alguém que amamos. As lembranças se misturavam com a revolta. Pensei em todas as noites em que minha mãe deve ter dormido naquele galinheiro. Pensei no frio, no medo, na vergonha. Pensei na solidão de saber que a própria filha estava longe demais para ouvir seus pedidos de socorro. Aquilo me rasgava por dentro, mas também acendia algo novo, uma determinação que eu nunca havia sentido antes. Não era apenas raiva, era clareza. O carro parou ao meu lado e, ao ver quem desceu, senti uma pontada de alívio. Eu não estava exagerando, não estava louca. Aquilo precisava ser visto por olhos que não fossem apenas os meus. Contei tudo em poucas palavras, com a voz firme, sem chorar. Aprendi nos anos fora que emoção demais pode enfraquecer uma verdade. E aquela verdade precisava chegar inteira. Voltamos juntos. O caminho até a casa pareceu mais curto, mas o peso no peito era maior. Quando descemos do carro, o silêncio do lugar era quase ofensivo. Nenhum vizinho à vista, nenhuma curiosidade. Aquilo também dizia muito. As pessoas veem, mas escolhem não se envolver. A porta da casa estava fechada e o galinheiro continuava no fundo como uma sentença esquecida. Antes de avançar, parei por um segundo. Olhei para o céu, como fazia quando estava perdida nos Estados Unidos, e pedi forças, não para mim, para minha mãe. Ela não podia mais esperar. Nunca mais. Caminhei até o galinheiro, agora acompanhada, e abri a porta com cuidado. O rangido ecoou como um grito. Minha mãe se encolheu num reflexo automático, cobrindo o rosto com as mãos sujas. Aquilo me destruiu. Ajoelhei no chão, segurei suas mãos e falei baixo, com a voz embargada, mas firme. Mãe, sou eu. Acabou. Eu voltei. Ela começou a chorar. Um choro silencioso, cansado, como se as lágrimas também estivessem velhas. Repetia meu nome como quem se agarra a algo real depois de um pesadelo longo demais.
Tirei o casaco e envolvi seu corpo magro, sentindo ossos onde antes havia força. Prometi ali, naquele chão imundo, que ninguém mais a colocaria numa jaula. Nunca mais. Enquanto cuidávamos dela, ouvi passos apressados vindo da casa. Meu filho apareceu na porta, nervoso, tentando parecer indignado. Mas quando viu que eu não estava sozinha, hesitou. Gritou algo sobre invasão, sobre exagero, sobre mal-entendido. Cada palavra soava vazia, ensaiada, covarde. Eu não discuti. Não naquele momento. O tempo das explicações tinha acabado. Minha mãe foi retirada dali com cuidado, como se fosse feita de vidro. E talvez fosse, vidro quebrado pela própria família. Enquanto a levávamos para longe daquele galinheiro, senti algo se reorganizar dentro de mim. Não havia mais espaço para dúvida, medo ou saudade. O amor cego tinha ficado para trás, junto com o cadeado enferrujado. Quando olhei uma última vez para o quintal, entendi que aquela casa já não era lar havia muito tempo. Era cenário de um crime silencioso. E crimes, cedo ou tarde, cobram seu preço. Eu não sabia ainda exatamente como tudo terminaria, mas sabia de uma coisa com absoluta certeza. Aquele sofrimento não ficaria impune. Não depois de 25 anos de silêncio. Não depois de tudo o que eu vi. E meu filho ainda aprenderia o verdadeiro significado da palavra retorno. Os 20 minutos entre a primeira vez que vi minha mãe no galinheiro e o momento em que voltei àquela casa não foram apenas minutos. Foram 20 anos condensados em silêncio, dor e lucidez. Enquanto o carro avançava lentamente pela estrada de terra, eu sentia cada batida do meu coração como um relógio marcando um ponto sem retorno. Não havia mais espaço para dúvida. A mulher que saiu daquele quintal, fingindo não ter visto nada, não era a mesma que estava voltando. Eu parei o carro à sombra de uma mangueira antiga, o mesmo lugar onde, quando jovem, eu me escondia para chorar depois das brigas em casa. A vida tem um humor cruel, às vezes nos devolve exatamente aos mesmos cenários, só que com papéis trocados. Apoiei a testa no volante e respirei fundo. Não chorei. O choro viria depois. Naquele momento, eu precisava pensar. Precisava agir. Peguei o celular e comecei a fazer ligações que eu nunca imaginei que faria naquele lugar. A primeira foi para um advogado que conheci nos Estados Unidos, um brasileiro que sempre lidou com casos de abuso contra idosos. Expliquei a situação em poucas frases, diretas, sem emoção. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Isso é grave. Muito grave. Você precisa de testemunhas e de autoridade local. Agora. A segunda ligação foi para uma assistente social da cidade vizinha, alguém que eu havia ajudado anos atrás com um projeto comunitário. Quando descrevi o que vi, a voz dela mudou imediatamente. Trancar uma idosa em um galinheiro é crime. Eu vou com você. A terceira ligação foi para um médico conhecido da família, um homem sério, respeitado, que havia cuidado da minha mãe anos antes. Ele não fez perguntas. Apenas disse: "Estou a caminho." Enquanto aguardava, observei minhas mãos. Tremiam. Não de medo, mas de uma raiva contida que eu nunca tinha permitido crescer. Durante 25 anos fora, aprendi a engolir humilhações, a baixar a cabeça, a sobreviver. Mas ali, naquele instante, algo se rompeu definitivamente. Eu não precisava mais sobreviver. Eu precisava proteger. Lembrei-me do dia em que meu filho começou a mudar. Foi depois que eu mandei dinheiro para ampliar a casa. Ele me ligou animado, falando em investimento, em melhorar as coisas. Pouco depois, passou a falar menos, a responder curto, a se irritar quando eu perguntava da avó. Agora eu entendia. Quanto mais eu perguntava, mais perto chegava da verdade que ele escondia. O carro do médico chegou primeiro. Ele desceu com o semblante fechado, já desconfiando do pior. Logo depois, a assistente social estacionou ao meu lado. Olhou para mim e segurou minha mão com força. "Você fez certo", disse. Fingir não ver foi a única forma de garantir que ela ainda estivesse viva quando você voltasse. Aquelas palavras me atravessaram. Eu precisava acreditar nisso. Voltamos juntos. O caminho parecia mais estreito, mais hostil.
Cada metro percorrido me aproximava não só da casa, mas do confronto com tudo que eu evitei por décadas. Quando o portão apareceu à frente, senti o estômago revirar. O mesmo portão que meu filho fechou na minha cara, agora seria aberto à força da verdade. Desci do carro com o corpo ereto. Não havia mais espaço para fragilidade. A assistente social caminhava ao meu lado. O médico vinha logo atrás. E então, ouvi passos apressados. Meu filho abriu a porta com expressão agressiva, pronto para atacar. "Eu já disse que você não é bem-vinda aqui!" ele gritou. Mas a frase morreu no meio do caminho, porque ele não estava olhando apenas para mim. Seus olhos passaram pela assistente social, pelo médico, pelo carro estacionado com placas oficiais. O rosto dele perdeu a cor. A arrogância escorreu como tinta molhada. Pela primeira vez desde que cheguei, ele pareceu pequeno. "O que é isso?" ele perguntou, tentando recuperar o controle. "Você está exagerando. Isso é coisa de família." Eu dei um passo à frente. "Família não tranca mãe em galinheiro", respondi, com a voz baixa e firme. Ele tentou rir, um riso nervoso, falso. "Você entendeu errado. Ela gosta de ficar lá. Sempre gostou das galinhas." O médico não se conteve. "Se isso for verdade, o senhor não se importaria de abrir a porta agora", disse, sério. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu filho olhou em volta, como se procurasse uma saída invisível. Suava, tremia, e então, com a mão trêmula, pegou a chave no bolso. Enquanto caminhávamos até o fundo do quintal, senti algo estranho, uma calma absoluta. Era como se, depois de tantos anos, meu corpo soubesse exatamente o que fazer. Eu não estava ali para discutir. Estava ali para encerrar um ciclo. Quando a porta do galinheiro foi aberta novamente, minha mãe se encolheu outra vez, mas dessa vez ela não estava sozinha. O médico se ajoelhou, examinou rapidamente seu estado e o olhar dele disse tudo. A assistente social já anotava tudo em um bloco. "Isso é desnutrição", ele disse sério. "Desidratação. Maus tratos claros." Meu filho começou a gritar, a justificar, a se defender. Mas ninguém mais o escutava. Eu me aproximei da minha mãe, segurei seu rosto com cuidado e falei: "Eu voltei para buscar você. Não para discutir." Ela chorou. Eu chorei. Mas, diferente de antes, aquelas lágrimas não eram de impotência. Eram de libertação. Quando nos afastamos daquele galinheiro pela segunda vez, eu sabia. Não havia mais volta. O silêncio dos 20 minutos tinha se transformado em ação, e a ação em justiça. Meu filho ficou parado no quintal, cercado por olhares que não aceitavam mais desculpas. Pela primeira vez, ele não tinha controle algum. E naquele instante, enquanto minha mãe era levada para longe da jaula, eu entendi. O verdadeiro terror dele não era o que eu tinha visto. Era o que eu tinha decidido fazer com aquilo. Enquanto minha mãe era acomodada no banco traseiro do carro, envolta em cobertores e cuidados que não recebia havia tempo demais, eu observei meu filho parado no quintal. Ele parecia perdido, mas não arrependido. Havia medo em seus olhos, sim, mas era o medo de quem foi desmascarado, não o de quem percebe o próprio erro. Aquela diferença, pequena para alguns, era gigantesca para mim. Foi ali que compreendi, com uma clareza dolorosa, quem ele realmente tinha se tornado. Quando o conheci bebê, jamais imaginei que aquelas mãos pequenas seriam capazes de trancar alguém numa jaula. Mas a transformação não aconteceu de um dia para o outro. Ela foi lenta, silenciosa, alimentada por escolhas erradas e pela certeza de impunidade. E, acima de tudo, foi sustentada por mim, mesmo à distância. Depois que fui para os Estados Unidos, meu filho nunca passou necessidades. Eu trabalhei como uma condenada, limpando casas, cuidando de idosos, fazendo turnos dobrados. Cada dólar que eu ganhava tinha um destino certo. Aquela casa, aquela família, a ideia de que, mesmo longe, eu ainda era mãe. Mas com o tempo, percebi que o dinheiro não estava sustentando dignidade. Estava sustentando abuso de poder. No início, ele ligava agradecendo. Depois, ligava exigindo. No fim, apenas avisava. Mãe, mandei consertar isso. Mãe, precisei trocar aquilo. Nunca perguntava, nunca explicava. E eu confundia autoridade com maturidade. Achei que ele estava se tornando responsável.
Hoje vejo que estava se tornando autoritário. Quando ele se casou, notei a mudança definitiva. A mulher que entrou na vida dele não criou o monstro, mas o alimentou. Ela gostava de controle, de status, de aparência. Não trabalhava, mas gastava. Não cuidava, mas mandava. E meu filho, ao invés de impor limites, encontrou nela uma justificativa perfeita para tudo que sempre quis ser. O dono da casa, o senhor absoluto, o centro de todas as decisões. Minha mãe começou a incomodá-los quando deixou de ser útil. No início, ainda cozinhava, limpava, ajudava. Depois que o corpo enfraqueceu, virou peso. E peso, para pessoas assim, precisa ser escondido. Primeiro foi o quarto dos fundos, depois a área externa. Por fim, o galinheiro. Como se ela fosse menos do que gente. Como se a vida dela tivesse perdido valor só porque envelheceu. Enquanto o médico explicava os cuidados urgentes que ela precisaria, ouvi meu filho resmungar frases desconexas. Ela sempre gostou do quintal. Vocês estão exagerando. E isso vai virar um problema. A palavra problema foi a que mais me feriu. Não vergonha, não culpa, problema. Para ele, minha mãe não era uma pessoa, era um risco. Olhei para aquele homem e procurei meu filho ali dentro. Não encontrei. Encontrei alguém que aprendeu que poder é silêncio imposto, que autoridade é medo, que respeito se arranca à força. E aprendeu isso porque ninguém nunca o enfrentou de verdade. Nem eu. Lembrei das vezes em que minha mãe tentou me alertar, em chamadas rápidas e cheias de hesitação. Ele anda nervoso. Não gosta quando eu falo. Mas está tudo bem. Ela sempre encerrava assim, para não me preocupar, para não causar conflito, para não parecer fraca. E eu, do outro lado do continente, escolhia acreditar na versão mais confortável da história. Enquanto isso, meu filho se fortalecia no papel de dono de tudo. Dono da casa, do dinheiro, da rotina e, por fim, dono da liberdade de alguém. O galinheiro não era apenas um lugar físico. Era o símbolo máximo do controle que ele acreditava ter. Trancar alguém ali era dizer: você não tem voz, não tem escolha, não tem saída. Quando a assistente social se aproximou dele e começou a explicar os procedimentos que seriam abertos, ele perdeu o controle. Gritou, apontou o dedo. Disse que eu tinha abandonado a família, que não tinha direito de julgar nada. Foi a primeira vez que me acusou de verdade. E, estranhamente, foi ali que senti alívio. Porque naquele momento, a culpa finalmente mudou de dono. Eu fui embora para sustentar essa casa, respondi com a voz firme. Você ficou para cuidar dela. E falhou. Ele tentou avançar um passo, mas foi contido. Pela primeira vez, não era ele quem mandava. E isso o enlouqueceu. Vocês não sabem de nada, ele gritou. Ela era um estorvo, não tinha mais utilidade. Aquelas palavras caíram como veneno no ar. Vi a assistente social anotar algo com rapidez. Vi o médico cerrar o maxilar. Vi a máscara cair por completo. Utilidade. Foi isso que minha mãe virou para ele. Ali, diante de todos, compreendi que não se tratava apenas de maus tratos. Era desumanização. Era a negação completa da dignidade de alguém que deu a vida por aquela família. Enquanto nos afastávamos, levando minha mãe para longe dali, eu sabia que aquele era apenas o começo. Meu filho tinha cruzado uma linha que não poderia ser apagada com desculpas, lágrimas ou promessas vazias. Ele tinha revelado quem realmente era. E agora, finalmente, alguém estava vendo. Eu não sentia mais ódio. Sentia responsabilidade. Responsabilidade por proteger minha mãe. Responsabilidade por impedir que aquilo continuasse. Responsabilidade por não fechar os olhos de novo. Enquanto o carro seguia pela estrada, segurei a mão da minha mãe e prometi, em silêncio, que ela nunca mais seria tratada como coisa. Nunca mais seria escondida. Nunca mais seria trancada. E prometi a mim mesma que meu filho aprenderia, do jeito mais duro possível, que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de decidir o valor da vida de outra pessoa. Voltei a casa ao cair da tarde, quando o sol já não feria os olhos e a poeira da estrada parecia mais pesada. O portão estava entreaberto, como se tivesse sido deixado assim de propósito, um convite torto para quem ousasse entrar. Eu caminhei devagar, sentindo o peso de cada passo, consciente de que aquele retorno
Não era apenas físico. Eu voltava para enfrentar tudo o que havia sido empurrado para debaixo do tapete durante anos. O silêncio do lugar era diferente agora. Não era mais o silêncio de quem se esconde. Era o silêncio de quem espera. Meu filho estava sentado na varanda, o corpo inclinado para a frente, as mãos unidas como se estivesse rezando para algo que não acreditava mais. Quando me viu, levantou-se de um salto. Seus olhos correram para trás de mim, procurando respostas que eu ainda não estava disposta a entregar. Ele tentou compor o rosto, ensaiou um tom de falsa normalidade, mas a voz saiu áspera, quebrada. Veio buscar mais confusão? Perguntou, com um meio sorriso que não enganava ninguém. Não respondi. Caminhei até o centro do quintal e parei. Aquela casa tinha sido construída com meu suor, com as remessas mensais que eu enviava, com noites em claro e mãos doloridas. Ainda assim, eu nunca me senti tão distante dela quanto naquele instante. O cheiro do galinheiro ainda parecia impregnar o ar, como uma lembrança insistente do que eu não poderia mais ignorar. Ele deu alguns passos em minha direção. Você sempre exagerou, continuou. Sempre foi dramática. Minha avó sempre gostou de ficar ali fora. Você criou um espetáculo. Respirei fundo, sentindo a raiva subir como um incêndio controlado. Eu sabia que ele tentaria minimizar tudo. Pessoas assim sempre fazem isso. Quando a verdade ameaça, eles diminuem a vítima. Não chame aquilo de espetáculo, respondi enfim. Minha voz saiu firme, sem gritos. Espetáculo é fingir normalidade enquanto alguém definha trancado como um animal. Ele riu, um riso curto, nervoso. Você não mora aqui há 25 anos, não sabe de nada. Sei o suficiente, retruquei. Sei que você trancou sua própria avó num galinheiro. Sei que a alimentou com milho. Sei que tirou dela a dignidade e sei que achou que ninguém descobriria. O rosto dele endureceu. A máscara caiu por um segundo, revelando algo que eu nunca quis enxergar. Desprezo. Ela não fazia mais nada. Ele explodiu. Só dava trabalho. Você não sabe como é lidar com um velho doente todo dia. Meu coração apertou, mas não cedi. Eu sei exatamente como é, respondi. Passei anos cuidando de idosos nos Estados Unidos. Sabe o que nunca fiz? Trancar alguém. Ele desviou o olhar. Caminhou alguns passos, chutou uma pedra, voltou. Você acha que é melhor do que eu, disse. Sempre achou. Não, corrigi. Eu acho que fiz escolhas diferentes. Houve um silêncio pesado entre nós. Um silêncio que carregava décadas de palavras engolidas. Ele respirava rápido. Eu sentia que algo estava prestes a romper. Antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no lugar deles. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Ele percebeu que eu não estava sozinha apenas naquele momento. Talvez pela calma excessiva da minha postura. Talvez pelo fato de eu não estar pedindo explicações, nem implorando. Os olhos dele correram novamente para trás de mim, para a estrada, para o carro estacionado mais adiante. Você trouxe mais gente, afirmou, não perguntou. Trouxe, respondi. Gente que entende de lei. Gente que entende de cuidado. Gente que não aceita desculpas. Ele empalideceu. Pela primeira vez desde que cheguei, vi medo real. Não o medo da exposição, mas o medo da consequência. O tipo de medo que só aparece quando alguém percebe que perdeu o controle da narrativa. Você não pode fazer isso comigo, disse, a voz mais baixa. Eu sou seu filho, e ela é sua mãe, respondi sem hesitar. Ele passou a mão pelos cabelos, andou de um lado para o outro. Tentou mudar de estratégia. A gente pode resolver isso em família, insistiu. Não precisa envolver estranhos. Isso vai acabar comigo. Não, falei. O que vai acabar com você são as escolhas que fez. Eu só estou impedindo que acabem com ela também. Ele se aproximou mais uma vez, os olhos brilhando de raiva. Você me abandonou, gritou. Ele foi embora e deixou tudo nas minhas costas. Aquela acusação doeu mais do que eu esperava, mas eu já estava preparada. Eu fui embora para sobreviver, respondi. Para sustentar essa casa, para garantir que nada faltasse. Você não ficou com peso. Ficou com responsabilidade e escolheu transformá-la em poder. Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido por passos atrás de mim. A presença que eu havia prometido finalmente se materializava. Ouvi o barulho de portas de carro,
Vozes firmes, o som inconfundível de autoridade chegando. Meu filho congelou. "O que é isso?" murmurou quase para si mesmo. Eu virei lentamente e fiz um gesto simples com a cabeça. Eles se aproximaram, um a um, trazendo consigo algo que ele jamais conseguiu controlar. Testemunhas. Quando ele olhou novamente para mim, não viu mais a mulher que ele achava poder humilhar. Viu alguém decidido. Alguém que tinha esperado 25 anos para voltar. Não para pedir nada, mas para pôr fim a tudo. "Acabou", eu disse em voz baixa. Ele tentou dar um passo atrás, mas não havia para onde fugir. O quintal, a casa, o galinheiro, tudo parecia menor agora. Tudo parecia uma prova. Enquanto as primeiras palavras oficiais eram ditas, eu senti um alívio estranho. Não era vingança, era justiça começando a tomar forma. Eu não sabia ainda como tudo terminaria, mas sabia que aquele confronto não teria volta. Meu filho finalmente entendeu. E o terror que vi nos olhos dele não era medo de mim. Era medo da verdade. O primeiro olhar que meu filho lançou para as pessoas atrás de mim não foi de raiva. Foi de pânico. Um pânico cru, infantil, daqueles que não se disfarçam com gritos nem ameaças. Seus ombros enrijeceram, as mãos começaram a tremer, e a respiração ficou curta e irregular. Ele reconheceu imediatamente o que estava acontecendo, mesmo antes de qualquer palavra ser dita. Reconheceu porque, no fundo, sempre soube que aquilo que fazia era errado. Apenas contou com o silêncio eterno de todos ao redor. A assistente social se apresentou com firmeza, mostrando a identificação. O médico falou logo em seguida, explicando que havia sinais claros de maus-tratos, desnutrição e negligência grave. Cada frase era como um golpe seco. Eu observei meu filho enquanto ele tentava manter a postura, mas a cada palavra oficial, algo nele se desmontava. O homem que gritava comigo minutos antes agora mal conseguia sustentar o próprio peso. "Isso é um exagero", ele tentou dizer, com a voz falhando. "Vocês não sabem da nossa rotina. Minha avó sempre foi teimosa. O senhor terá oportunidade de falar no momento adequado", respondeu a assistente social sem elevar o tom. Aquilo o desarmou completamente. Ele não estava acostumado a ser interrompido. Não estava acostumado a não ser o centro da situação. Pela primeira vez, não mandava em nada, nem em ninguém. Caminhamos juntos até o galinheiro. O cadeado ainda pendia da porta, como uma confissão silenciosa. O médico pediu que ele mesmo abrisse. Meu filho hesitou. Olhou para mim, depois para o chão, como se procurasse uma saída invisível. Mas não havia mais atalhos. Com a mão trêmula, ele girou a chave. Quando a porta se abriu, o cheiro forte escapou de uma vez. Minha mãe se encolheu automaticamente, o corpo reagindo antes da mente. Aquilo doeu mais do que qualquer palavra. O médico se aproximou com cuidado, falou com ela em voz baixa, examinou seus braços, suas pernas, seus olhos. A cada novo sinal, o semblante dele ficava mais sério. "Precisamos levá-la agora", disse finalmente. "Ela não pode permanecer aqui nem mais um minuto." Meu filho deu um passo à frente. "Não!" gritou. "Ela é da minha família. Vocês não podem simplesmente levar." Foi a primeira vez que ele usou a palavra família naquele dia. E soou vazia. "Família não submete ninguém a isso", respondi, antes que qualquer outro falasse. A assistente social explicou, com paciência e firmeza, que minha mãe seria encaminhada para avaliação médica completa, proteção imediata e acompanhamento. Tudo estava sendo documentado. Fotos foram tiradas, anotações feitas, cada detalhe registrado. O galinheiro, antes invisível aos olhos do mundo, agora se tornava prova. Enquanto retiravam minha mãe dali, eu caminhei ao lado dela, segurando sua mão com cuidado. Ela me olhava como quem ainda não acredita que o pesadelo acabou. Repetia meu nome baixinho, como uma oração. Prometi novamente que nunca mais a deixaria sozinha. E dessa vez, eu sabia que conseguiria cumprir. Meu filho começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos no rosto, murmurando coisas desconexas. Falava de contas, de estresse, de problemas, tentava justificar o injustificável. Mas ninguém mais o escutava. O foco tinha mudado. Não era mais sobre ele, era sobre a vítima. Quando minha mãe foi colocada no carro, envolta em cobertores limpos, com água e cuidado, senti algo se romper dentro de mim.
Não era dor, era um nó antigo que finalmente se desatava. O carro começou a se afastar lentamente, levando consigo não só minha mãe, mas também a última ilusão de normalidade que meu filho mantinha. Ele correu alguns passos atrás do veículo, gritando meu nome. "Você vai me destruir!" Ele berrou com desespero. Eu virei lentamente. "Não", respondi. "Você fez isso sozinho." As palavras pareceram acertá-lo em cheio. Ele parou, ofegante, como se tivesse levado um soco invisível. Pela primeira vez, não respondeu. Não gritou. Apenas ficou ali, encarando o chão. A assistente social então se aproximou dele e explicou os próximos passos: investigação, medidas protetivas, possíveis acusações. Falou de direitos, deveres, consequências. Cada termo jurídico parecia arrancar mais um pedaço da falsa segurança que ele construiu ao longo dos anos. "A senhora será chamada a depor", ela me informou. "Seu testemunho será fundamental." Assenti com a cabeça. Eu estava pronta. Antes de sair, dei uma última olhada para a casa. As paredes, as janelas, o quintal. Tudo parecia menor agora, como se tivesse encolhido diante da verdade. Aquele lugar não era mais símbolo de lar. Era cenário de um crime que finalmente vinha à luz. Meu filho estava sentado no degrau da varanda, com a cabeça entre as mãos. Não chorei por ele. Não naquele momento. Havia tempo demais de sofrimento acumulado para desperdiçar lágrimas com quem escolheu a crueldade. Entrei no carro e respirei fundo. O motor ligou. Enquanto me afastava, senti algo que não sentia havia décadas. Leveza. A justiça não tinha sido concluída, mas tinha começado. E isso era irreversível. Eu sabia que ainda viriam noites difíceis, lembranças dolorosas, decisões complicadas, mas também sabia que havia cruzado um ponto sem retorno. Eu não era mais a filha distante que mandava dinheiro e silenciava a própria intuição. Eu era uma mulher que voltou para corrigir o que foi quebrado. E meu filho acabara de aprender que o terror verdadeiro não vem de gritos. Vem da verdade quando ela bate à porta e não vai embora. A notícia se espalhou mais rápido do que eu imaginava. Em cidade pequena, o silêncio é apenas uma ilusão frágil, e bastou a movimentação de carros oficiais para que portas se abrissem, cortinas fossem afastadas e olhares curiosos surgissem como testemunhas tardias. Quando voltei à rua principal depois de deixar minha mãe em segurança, percebi que algo tinha mudado. As pessoas não me olhavam mais com indiferença, mas com uma mistura de espanto e desconforto. Algumas cochichavam, outras abaixavam a cabeça. Ninguém fazia perguntas diretas, mas todos sabiam que algo grave tinha sido revelado. Meu filho permaneceu na casa, agora vazia, cercado por ecos de passos e palavras que não podia mais controlar. A assistente social voltou acompanhada de um agente público para formalizar os registros. Fotografias foram tiradas, medições feitas, o galinheiro isolado como prova. Aquilo que ele tentou esconder por tanto tempo, agora estava exposto à luz do dia. Não havia mais versões convenientes. Não havia mais mentiras aceitáveis. O abuso tinha rosto, lugar e responsável. Enquanto assinava documentos no posto de atendimento, senti o peso do que estava acontecendo. Não era apenas uma denúncia. Era o desmoronamento de uma narrativa construída durante décadas. Meu filho sempre se apresentou como o homem correto, o cuidador, o responsável. Agora, cada assinatura minha desmontava um pedaço dessa imagem. Eu não sentia prazer nisso. Sentia necessidade, porque o silêncio, eu aprendi, é cúmplice. Os vizinhos começaram a ser chamados para depor. Alguns disseram que suspeitavam. Outros admitiram que ouviram gritos, mas preferiram não se envolver. Houve quem chorasse de vergonha ao admitir que viu minha mãe emagrecer, desaparecer aos poucos, e escolheu acreditar em desculpas fáceis. Cada depoimento era um espelho cruel do que acontece quando todos fingem que não é com eles. Meu filho, informado de que seria ouvido, passou a andar em círculos, nervoso, repetindo que aquilo era uma perseguição, uma injustiça. Quando o chamaram, ele tentou manter a postura. Vestiu a melhor camisa, penteou o cabelo, ensaiou um discurso. Mas bastou a primeira pergunta direta para que a segurança escorresse. Gaguejou, se contradisse, elevou a voz. A vergonha não veio de uma acusação isolada,
mas da soma de evidências, do cadeado, da comida, do estado físico da minha mãe, do registro médico. Tudo se encaixava com uma precisão que não deixava brechas. Eu assistia a parte disso de longe, sentada num banco duro, sentindo o corpo cansado. 60 anos pesam quando a alma atravessa um terremoto. Pensei em quantas vezes defendi meu filho na vida. Quantas vezes encontrei desculpas para atitudes estranhas. Quantas vezes escolhi a versão que doía menos. Agora, eu precisava escolher a versão que protegia mais. E essa versão não o incluía como vítima. A humilhação pública começou quando ele saiu do prédio e encontrou conhecidos na calçada. Olhares que antes eram neutros, agora eram inquisidores. Alguns desviavam, outros encaravam. Uma senhora, que sempre me cumprimentou com carinho quando eu vinha de visita, cruzou os braços e balançou a cabeça em reprovação. Não disse nada. Não precisou. O silêncio dela foi mais alto que qualquer grito. Meu filho tentou falar comigo naquele fim de tarde. Aproximou-se com passos hesitantes, como se ainda acreditasse que eu poderia protegê-lo do mundo. Pediu que eu explicasse às pessoas, que eu dissesse que houve exagero, que tudo era um mal-entendido. Olhei para ele por alguns segundos e, pela primeira vez, senti uma tristeza sem culpa. Tristeza por quem ele escolheu ser. Tristeza por quem eu não consegui impedir que se tornasse. Eu não vou mentir, respondi. Nem por você. Ele fechou os olhos como se tivesse levado um golpe. Virou-se e foi embora, empurrando o portão com força. Aquele som ecoou dentro de mim como um ponto final. Eu sabia que dali em diante ele enfrentaria não apenas a lei, mas o julgamento social. E por mais duro que fosse, aquilo fazia parte da consequência. À noite, recebi a ligação do hospital. Minha mãe estava estabilizada, alimentada, limpa. Dormia profundamente, algo que não fazia havia muito tempo. A médica me disse que ela segurava minha mão mesmo dormindo, como se tivesse medo de acordar e tudo ser mentira. Chorei em silêncio, aliviada e exausta. Aquela ligação foi o primeiro sinal concreto de que a justiça, ainda que lenta, estava funcionando. No dia seguinte, a casa do meu filho foi oficialmente interditada para investigação. Um aviso colado no portão anunciava medidas em andamento. As pessoas paravam para ler. Algumas fotografavam. A vergonha, que ele nunca sentiu ao trancar a própria avó, agora se espalhava em público. Não como vingança, mas como verdade exposta. E a verdade, quando vem, não pede licença. Eu caminhei pela rua e senti olhares nas minhas costas. Não eram de julgamento, eram de reconhecimento. Alguns se aproximaram para dizer que sentiam muito. Outros pediram desculpas por não terem feito nada antes. Eu agradeci, mas não me prendi a isso. O passado não se corrige com palavras, se corrige com ações. Naquela noite, sentei sozinha e entendi algo essencial. A queda dele não era apenas a perda de status ou de respeito. Era a queda do poder que ele exerceu sem contestação. E poder sem limites sempre termina assim, exposto, frágil, vazio. Eu não sabia como seria o amanhã, mas sabia que ele não poderia mais se esconder atrás de mim. A vergonha que ele enfrentava agora não era obra minha. Era o reflexo das próprias escolhas. E pela primeira vez, eu não carregava esse peso nos ombros. Eu estava livre para cuidar do que realmente importava. Minha mãe, minha consciência, e o futuro que eu ainda podia construir. O dia em que meu filho deixou de ser apenas acusado e passou a ser formalmente tratado como réu foi silencioso demais para um acontecimento tão grande. Não houve algemas naquele momento, nem sirenes, nem cenas cinematográficas. Houve apenas papéis, carimbos e palavras frias sendo ditas por pessoas que não o conheciam desde o berço. E talvez por isso mesmo conseguissem enxergar com clareza aquilo que eu demorei tanto para aceitar. A lei não se comove com laços de sangue. Ela se comove com fatos. E os fatos estavam todos ali, incontestáveis. Eu estava sentada em uma sala estreita, com paredes claras e cadeiras desconfortáveis, enquanto um funcionário público lia, em voz alta, as medidas provisórias determinadas. Cada frase parecia pesar toneladas. Medida protetiva em favor da idosa.
afastamento imediato do lar, proibição de contato, investigação por maus tratos. Quando ouvi a palavra réu, senti um aperto no peito, não de arrependimento, mas de luto. Luto pelo filho que eu pensei ter criado. Luto por uma ilusão que finalmente morria. Meu filho estava a alguns metros à frente, sentado de forma rígida, com os braços cruzados. Não olhava para mim. Não olhava para ninguém. O rosto dele estava fechado, duro, como se ainda tentasse sustentar alguma autoridade imaginária. Mas aquela postura não enganava mais ninguém. Ele não estava no controle, e isso o deixava desnorteado. A defensora pública tentou falar com ele em tom baixo, explicando direitos, procedimentos, prazos. Ele respondia com monossílabos, visivelmente irritado por precisar ouvir alguém que não obedecia às suas ordens. Pela primeira vez, não bastava gritar, não bastava ameaçar, não bastava se impor. O sistema não funcionava assim, e isso o aterrorizava. Quando me chamaram para confirmar meu depoimento, levantei com as pernas trêmulas, mas a cabeça erguida. Contei tudo novamente, com calma. Desde a volta dos Estados Unidos até o galinheiro. Desde os sinais ignorados até a cena que me roubou o ar. Enquanto eu falava, percebi que ele começou a se mexer na cadeira, inquieto. Talvez esperasse que eu amenizasse algo. Talvez ainda acreditasse que eu recuaria. Não recuei. A senhora confirma que sua mãe era mantida trancada? Perguntaram. Confirmo, respondi. E que se alimentava de grãos destinados aos animais? Confirmo. E que isso acontecia sem o consentimento dela? Respirei fundo. Confirmo. Cada confirmação era um passo sem volta. Eu sentia o peso disso, mas também sentia algo novo, coerência. Pela primeira vez, minhas palavras estavam alinhadas com a verdade inteira, não com a parte conveniente. Quando terminei, sentei novamente. Meu filho me lançou um olhar rápido, misto de raiva e incredulidade. Era como se ele ainda não conseguisse entender por que eu não estava do lado dele. Talvez nunca tenha entendido que estar do lado de alguém não significa protegê-lo das consequências. Significa, às vezes, impedi-lo de continuar machucando outros. A decisão provisória foi clara. Ele deveria deixar a casa imediatamente e não poderia se aproximar da minha mãe sob nenhuma circunstância. Um oficial o acompanharia para retirar alguns pertences. A casa, aquela que ele sempre chamou de minha, agora estava sob análise judicial. Aquilo atingiu um ponto sensível. Vi o corpo dele reagir antes mesmo da mente. Essa casa é minha, ele gritou, levantando-se. Fui eu que cuidei de tudo. A resposta veio firme, sem emoção. A casa está sendo investigada. O senhor não tem autorização para permanecer. Ele sentou novamente, derrotado. Pela primeira vez, vi medo real. Não o medo da vergonha, mas o medo da perda. Perda do espaço, do controle, da falsa sensação de poder. Quando saímos dali, o céu estava nublado. O ar parecia mais pesado, mas dentro de mim algo estava mais leve. Eu sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo de um processo longo, desgastante, doloroso. Mas era um processo necessário, não só para minha mãe, para mim também. Fui direto ao hospital. Minha mãe estava acordada, sentada na cama, comendo devagar uma sopa quente. Quando me viu, sorriu fraco. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Segurei sua mão e senti, pela primeira vez em muito tempo, que ela estava segura. Aquela sensação compensava qualquer dor. Ele não vai mais te machucar, prometi. Ela assentiu, os olhos marejados. Você voltou, sussurrou. Eu sabia que você voltaria. Naquele instante, entendi algo fundamental. Não importava mais o que meu filho pensava de mim. Não importava se ele me odiava, se me culpava, se me chamava de traidora. Meu compromisso era com quem não tinha voz. E agora, essa voz estava sendo ouvida. Ao sair do hospital, recebi uma mensagem curta no celular. Era dele. Você acabou comigo. Li, respirei fundo e apaguei. Não respondi, porque pela primeira vez eu entendia. Eu não tinha acabado com ele. Eu tinha acabado com o abuso, e isso fazia toda a diferença. Enquanto caminhava para o carro, percebi que não estava mais com medo do que viria. O pior já tinha sido enfrentado. O silêncio tinha sido quebrado. A verdade tinha sido dita em voz alta.
E quando a verdade vem à tona, não há gritos que a façam voltar para a sombra. Nos dias que se seguiram, meu filho descobriu que o mundo não para esperar ninguém se recompor. A queda não veio de uma vez, como um tombo rápido. Veio em ondas, uma após a outra, cada qual levando embora algo que ele acreditava ser permanente. Primeiro foi a casa, depois o respeito. Por fim, a própria identidade que ele construiu em cima do medo dos outros. A notícia do processo se espalhou pela cidade como um rastilho seco. Pessoas que antes o cumprimentavam com normalidade, agora atravessavam a rua para não cruzar com ele. O homem que se dizia dono de tudo passou a ser visto como aquilo que realmente era. Alguém capaz de trancar a própria avó num galinheiro. Não havia explicação que amenizasse isso. Não havia narrativa que consertasse o irreparável. Ele tentou reagir. Tentou se justificar nas redes sociais, escrever textos confusos falando em perseguição, em exagero, em invenção de uma filha ingrata. Mas cada palavra que publicava só afundava mais. Comentários surgiam, uns duros, outros revoltados. Alguém postou uma foto antiga da casa, mostrando o galinheiro ao fundo. Outro lembrou que minha mãe tinha sido vista magra demais meses antes. O silêncio coletivo que o protegeu por tanto tempo tinha acabado. Sem poder voltar para casa, ele passou a dormir em lugares emprestados. Primeiro, na casa de um amigo. Depois, num quarto improvisado nos fundos de um comércio. Em menos de uma semana, ninguém mais queria hospedá-lo. O medo de se associar a ele falava mais alto. A vergonha era contagiosa e ninguém queria carregá-la. O dinheiro começou a faltar rápido. A conta bancária foi parcialmente bloqueada por causa da investigação. Despesas que ele sempre pagou sem pensar, agora viraram obstáculos. A sensação de poder evaporou. Cada pequeno problema se transformava em desespero. Pela primeira vez, ele sentia na pele o que era não ter controle algum. Recebi mensagens dele em horários estranhos, de madrugada geralmente. Textos longos, confusos, misturando raiva e súplica. Dizia que eu o tinha traído, que eu tinha destruído sua vida, que nada daquilo teria acontecido se eu não tivesse voltado. Li todas. Não respondi nenhuma. Eu sabia que qualquer palavra minha seria usada como arma, como desculpa, como combustível para mais vitimização. Enquanto isso, minha mãe começava a melhorar. Lentamente, mas melhorava. Comia com mais calma, dormia por períodos mais longos. Às vezes acordava assustada, perguntando se ele estava ali. Eu segurava sua mão e dizia que não, que ela estava segura. Repeti isso tantas vezes que, um dia, ela mesma começou a repetir para si: estou segura. Aquela frase simples valia mais do que qualquer sentença judicial. O colapso dele se tornou completo quando perdeu o emprego. O dono da empresa o chamou para uma conversa curta. Disse que não podia manter alguém envolvido em um caso daquele. Não houve discussão. Não houve segunda chance. Ele saiu com uma caixa nas mãos e a sensação de que o chão tinha desaparecido de vez. Foi nesse dia que ele apareceu no hospital. Eu estava sentada ao lado da cama da minha mãe quando o vi pela porta. Estava abatido, barba por fazer, olhos fundos. Parecia mais velho do que realmente era. Caminhou até nós com passos incertos, como se cada metro fosse uma decisão difícil demais. Parou a alguns metros, sem coragem de se aproximar. Mãe, ele disse, quase num sussurro. Minha mãe se encolheu imediatamente. O corpo dela reagiu antes da mente. Aquilo foi mais forte do que qualquer acusação. Ele percebeu. O rosto dele se contraiu, como se tivesse levado um golpe. Eu só queria... Começou, mas não terminou. Levantei-me devagar e fiquei entre os dois. Você não pode estar aqui, falei com firmeza. Existe uma medida protetiva. Eu sei, respondeu com a voz quebrada. Eu só queria pedir perdão. Olhei para ele por alguns segundos. Vi ali um homem destruído, mas também vi o mesmo que escolheu o galinheiro, o cadeado, o milho no chão. Perdão não apaga a memória, nem trauma. Perdão não é algo que você pede agora, respondi. É algo que você talvez mereça um dia, se mudar de verdade. Ele abaixou a cabeça. Não insistiu. Pela primeira vez, não tentou argumentar. Virou-se e foi embora sem olhar para trás. Aquela imagem me acompanhou por horas.
não por pena, mas pela certeza de que ele finalmente estava sentindo o peso do que fez. À noite, sentei sozinha e pensei em tudo. Pensei no menino que ele foi. Pensei na mulher que me tornei. Pensei na mãe que eu ainda precisava ser, não para ele, mas para mim mesma. Entendi que a queda dele não era vingança, era consequência. E consequências são inevitáveis quando a verdade vem à tona. Eu não sabia se um dia haveria reconciliação. Não sabia se ele conseguiria se reconstruir. Mas sabia de algo essencial. Minha escolha tinha salvado uma vida. E isso bastava. A queda dele estava completa. E, curiosamente, junto com ela, a minha própria consciência se levantava. A justiça não chegou com barulho. Não houve algemas brilhando ao sol, nem manchetes espalhafatosas. Ela chegou do jeito que costuma chegar quando é real. Silenciosa, firme e impossível de ignorar. Nos meses que se seguiram, cada engrenagem começou a se mover no seu tempo, esmagando, uma a uma, as mentiras que meu filho construiu para sobreviver às custas da dor alheia. E enquanto o mundo dele encolhia, o meu e o da minha mãe finalmente começava a respirar. Minha mãe saiu do hospital depois de algumas semanas. Não saiu andando com firmeza, nem sorrindo como antes. Saiu devagar, apoiada em mim, com passos curtos e cuidadosos, mas saiu livre. E liberdade, naquele momento, era mais valiosa do que qualquer força física. Levei-a para um lugar pequeno, simples, longe daquela casa, longe do galinheiro, longe de qualquer memória que pudesse machucá-la novamente. Quando entrou no novo quarto, limpo, iluminado, com uma cama de verdade, ela tocou os lençóis como quem toca algo sagrado. É meu? Perguntou com a voz fraca. É seu, respondi. Só seu. Ela chorou. Um choro diferente. Um choro sem medo. Enquanto isso, o processo avançava. Relatórios médicos confirmavam desnutrição prolongada, negligência severa e danos psicológicos. O galinheiro, aquele símbolo da crueldade silenciosa, foi oficialmente registrado como local de confinamento inadequado. As fotos rodaram entre autoridades, assistentes sociais, advogados. Cada imagem era uma bofetada na versão que meu filho tentou sustentar. Ele tentou acordo, tentou minimizar, tentou dizer que estava sobrecarregado, que ninguém o ajudou, que a vida foi dura com ele. O juiz ouviu. E respondeu com a frieza necessária. Dificuldade não justifica crueldade. A sentença veio meses depois. Não foi espetacular. Foi justa. Meu filho foi condenado por maus tratos contra idoso, perdeu definitivamente o direito de convívio com minha mãe, teve restrições severas, e a casa, aquela casa construída com meu dinheiro, foi bloqueada judicialmente e posteriormente destinada à venda para custear parte dos cuidados da vítima. Quando ouvi isso, não senti alegria. Senti encerramento. A verdadeira vingança não foi vê-lo cair, foi vê-lo perder o poder que nunca deveria ter tido. No dia em que assinei os últimos documentos, minhas mãos não tremiam. Eu estava cansada, sim. Envelhecida pelos meses de tensão, pelas noites mal dormidas, pelas lembranças difíceis, mas estava inteira. Pela primeira vez em décadas, eu não estava fugindo de nada, nem de mim. Minha mãe, aos poucos, começou a voltar. Não completamente. Algumas feridas nunca fecham totalmente, mas o suficiente para reconhecer o próprio valor outra vez. Ela voltou a escolher a própria roupa. Voltou a pedir comida quando tinha fome. Voltou a rir, às vezes, de coisas pequenas. Um dia, enquanto tomávamos café, ela segurou minha mão e disse algo que eu nunca vou esquecer. Você me devolveu ao mundo. Aquilo valeu tudo. Quanto ao meu filho, eu não o vi mais. Recebi notícias distantes. Soube que tentou trabalho em outra cidade, que não conseguiu ficar muito tempo em lugar nenhum, que carregava consigo uma marca que não se apaga fácil. E pela primeira vez eu entendi algo doloroso, mas necessário. Algumas pessoas só aprendem quando perdem tudo. E mesmo assim, nem todas aprendem. Eu não me sinto culpada por isso. Passei 25 anos longe acreditando que o amor bastava. Aprendi tarde que amor sem limites vira licença para o abuso. Hoje, sei que proteger também é dizer não. Que ser mãe não é fechar os olhos. Que família não é silêncio imposto.
Às vezes, à noite, quando a casa está quieta, penso em quem eu era quando embarquei para os Estados Unidos. Uma mulher jovem, assustada, cheia de esperança e culpa. Penso no caminho longo, duro, solitário. E penso em quem sou agora. Uma mulher de 60 anos que voltou não para pedir perdão, não para implorar aceitação, mas para colocar um ponto final no que precisava acabar. O galinheiro foi demolido, não por ordem judicial, por escolha minha. Quando vi aquele espaço vazio, senti algo se fechar dentro de mim. Não havia mais grades, não havia mais cadeado, apenas terra, sol e silêncio. Um silêncio que dessa vez não escondia nada. Hoje, minha mãe dorme tranquila. Eu durmo tranquila. Não porque o passado foi apagado, mas porque ele foi enfrentado. A justiça não devolveu os anos perdidos, nem apagou a dor, mas devolveu algo muito maior: dignidade. E se existe uma lição em tudo isso, é esta: não importa quanto tempo você tenha ficado longe, não importa quantos anos tenham passado, quando a verdade chama, a coragem encontra o caminho de volta. Eu voltei e nunca mais serei silenciada. O tempo passou de um jeito diferente depois de tudo. Não passou rápido, nem devagar. Passou do jeito que passa quando a vida deixa de ser sobrevivência e começa, enfim, a ser escolha. Eu e minha mãe criamos uma rotina simples, quase sagrada. Café quente pela manhã, janelas abertas, o sol entrando sem pedir licença. Ela ainda acorda, às vezes, assustada, confusa, perguntando onde está. E eu respondo sempre a mesma coisa, com a mesma firmeza. Você está em casa, está segura. Repetir isso virou um ritual, para ela e para mim. Aprendi que algumas feridas não cicatrizam por completo, mas deixam de sangrar. Minha mãe não esqueceu o galinheiro. Eu sei. Há dias em que o olhar dela se perde por segundos, como se voltasse para aquele espaço escuro. Mas agora, quando isso acontece, ela estende a mão e me procura, e me encontra. Isso muda tudo, porque o trauma, quando não é mais vivido sozinho, perde parte do seu poder. Quanto a mim, precisei reaprender quem eu era sem culpa. Durante muitos anos, carreguei a ideia de que fui uma mãe ausente, uma filha distante, uma mulher que escolheu ir embora. Hoje entendo que eu fiz o que pude com as ferramentas que tinha. Trabalhei, sobrevivi, sustentei uma casa à distância. O erro não foi ir embora. O erro foi acreditar que amor sem presença sempre protege. Às vezes, protege o agressor. Meu filho se tornou uma ausência, não apenas física, mas emocional. Não o odeio. O ódio exige energia demais, e eu não quero mais viver drenada. Também não o absolvo. Há coisas que não se perdoam com o tempo, apenas se aceitam como parte de uma história que não pode ser reescrita. O que ele fez o define, independentemente de qualquer justificativa. E aceitar isso foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Houve dias em que me perguntei se eu poderia ter feito algo diferente no passado, se tivesse voltado antes, se tivesse insistido mais, se tivesse ouvido melhor. Essas perguntas aparecem à noite, quando tudo fica quieto demais. Mas aprendi a respondê-las com honestidade. Eu não controlo o caráter de outra pessoa. Eu só controlo minhas escolhas. E, quando tive a chance, escolhi agir. Demolir o galinheiro foi mais simbólico do que imaginei. Quando o último pedaço de madeira caiu, senti como se algo antigo fosse enterrado de vez. Não era apenas uma estrutura. Era a materialização da crueldade, do silêncio, da covardia coletiva. Transformar aquele espaço em terra vazia foi como devolver ao mundo a possibilidade de algo novo nascer ali, mesmo que nunca seja usado para nada. Às vezes, o vazio já é cura. Hoje, quando caminho com minha mãe pelo quintal, vejo algo que não via antes. Leveza. Não porque esquecemos, mas porque sobrevivemos. A sobrevivência muda a gente. Ela endurece algumas partes, mas fortalece outras. Eu me tornei uma mulher mais firme, menos disposta a aceitar migalhas emocionais. Aprendi que laços de sangue não são contratos de impunidade, e que proteger alguém, às vezes, significa romper para sempre. Se alguém me perguntasse o que ganhei com tudo isso, eu diria: verdade. Ganhei a verdade sobre minha família, sobre meu filho, sobre mim.
E a verdade, mesmo quando dói, liberta. Liberta porque acaba com a dúvida, com o e se, com a esperança falsa. Ela nos obriga a pisar no chão real da vida. E é ali que começamos de novo. Não voltei dos Estados Unidos para ser aceita. Voltei para encerrar um ciclo. E encerrar ciclos é um ato de coragem silenciosa. Não exige aplauso. Exige consciência. Hoje, vivo com menos peso. Durmo melhor. Respiro melhor. Olho para o futuro sem medo de repetir os mesmos erros, porque agora sei reconhecer os sinais. Se existe algo que desejo para quem ouviu essa história até aqui, é isso. Nunca ignore aquilo que te incomoda profundamente. O incômodo é a verdade pedindo passagem. E quando você finalmente decide ouvir, pode até doer, mas também pode salvar vidas. A minha mãe está viva, eu estou inteira. E isso, para mim, é vitória suficiente. E antes de me despedir, quero falar diretamente com você. Se essa história te tocou, se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me mostra que você valoriza narrativas profundas como essa e me incentiva a continuar. Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, o que você achou dessa história e o que você faria no meu lugar. Eu leio todos os comentários. De verdade. Obrigada por caminhar comigo até o fim. Até a próxima história.